Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu. Eu sou Ergo Ventura, fundador da V3 Marketing e host aqui do Podcastu. E hoje eu tô com a candidata Valéria Valente. Valéria vai começar com... Conta um pouquinho da sua história de vida, conta um pouquinho do que te trouxe até aqui. Boa tarde. Para tarde. você e todos aqueles que queiram nos ouvir, né? Eu sou uma pessoa, eu nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Que a minha família, uma parte é da Zona Norte do Rio de Janeiro, e a outra parte veio do interior do Rio de Janeiro, né? Do interior de Angra dos Reis, né? E cresci, fui para a Baixada Fluminense, vivi lá até os 50 e poucos anos, e vim para Cachoeira de Macacu. Mas assim, eu tive uma vida, sou filha do proletariado, ou seja, sou filha do trabalhador, né? Daquele que trabalha, acorda cedo todo santo dia, para poder ganhar o seu pão de cada dia, né? Não importa se ele é trabalhador rural ou se é trabalhador da cidade urbana, ele é um trabalhador, né? Então, eu sou filho desses trabalhadores aí. Fui morar em Nova Iguaçu quando eu tinha 5 anos, né? E lá, que era considerada na década de 70 uma cidade, a gente chamava de... Até aprendi isso na escola, não estava na cidade. Nós éramos uma cidade de dormitório, cidade dormitório. Ou seja, a pessoa ia para o trabalho e voltava para dormir. Era chamada assim. E aí a cidade foi progredindo. E eu fui estudando, fiz o meu ensino médio, casei, fiquei um tempo sem estudar, e aí, por volta dos 30 e poucos anos, eu já estava viúva, porque eu fiquei viúva com 25 anos, 2 filhas, né? Passei uma situação bem difícil, e aí nisso eu entendo as mulheres que precisam trabalhar, tem que trabalhar, que tem que tomar conta de filho. É complicado, é difícil. A minha sorte é que eu tinha... Os meus pais ainda eram vivos, né? E eles me ajudaram enquanto puderam, né? Mas é complicado, é difícil. Eu sei o que uma mulher passa quando ela tem que trabalhar e que ela está sozinha. É muito complicado, é muito difícil. A gente tem que ser mãe, trabalhadora, cuidadora do filho, ver onde o filho está, o que está fazendo, quais são as amizades, e isso eu sei que é difícil. É muito difícil. A gente precisa contar, às vezes, muitas vezes, com a ajuda até de um vizinho para nos socorrer, nos ajudar. E aí eu fui para a faculdade, né? Eu me formei em letras pela Unigran Rio, e depois eu fiz uma pós-graduação na UFRJ em português, literatura portuguesa e literatura africana. E dali eu já estava trabalhando no Estado, porque eu fiz concurso no Estado em 2001, mas só fui chamada em 2005, era na época do garotinho, né? Só fui chamada em 2005. E de lá eu fui aí montando a minha vida em cima da educação. Trabalho é muito trabalho, né? Dedicação, porque eu trabalhava no centro do Rio, eu trabalhava em Nova Iguaçu, e tinha, na época, 72 tempos de aula, só no CIEP. Rodava bastante. Rodava bastante. Rodava bastante. Muitas horas de aula. Muita. Chegava às vezes no final do dia, eu não sabia nem qual era a língua que eu estava falando. Hoje em dia eu só fico no português. Mas eu ficava, de manhã eu dava aula de inglês 3 vezes na semana no Rio, na escola da Igreja Batista do Rio de Janeiro. E depois de lá eu ia para o Estado dar aula. E havia dias que, quando eu não dava aula no Estado, eu dava aula num curso preparatório lá em Duque de Caxias. Então, assim, eu rodava muito. Era a Baixada e o centro do Rio, né? Essa foi muito empenho, dedicação, muito ônibus cheio, muito tempo em pé, entendeu? Como todo mundo,
a maioria das pessoas, né, fazem. Né, como a gente tem muita gente que mora aqui em Cachoeiras de Macacu, mas trabalha em outra cidade. Temos. Né? Trabalha em Itaboraí, trabalha em Nova Friburgo, ou em outros lugares mais. Né? Foi a minha vida essa aí. E o que te trouxe para Cachoeiras? Pois é, o que me trouxe para Cachoeiras de Macacu? A princípio, o que me trouxe para Cachoeiras de Macacu foi uma amiga minha, né? Que morava aqui, e eu vim visitá-la. E aí eu a visitei, gostei do lugar, né? Ela tem um sítio, e gostei do lugar. Conheci Cachoeiras de Macacu, por incrível que pareça. Em 2018 eu já estava trabalhando no Maria Zumira Torres, né? A escola. E aí tem, né? Uma amiga minha que trabalha lá, e eu dizia assim, eu me sentia perdida. Cachoeiras de Macacu é pequeno no centro, e eu me sentia perdida. Eu me sentia perdida aqui. Eu achava interessante eu andar na rua e as pessoas falando assim, oi fulano, oi ciclano. Eu falava assim, poxa, que interessante, né? Todo mundo se conhece, né? Todo mundo faz parte dali, e eu fui conhecendo. Trabalhei no colégio Sol Nascente, também conheci muita gente ali de Papucaia, né? Fazendo amizade com os professores, alguns já me conhecem de lá, outros daqui do Maria Zumira. Enfim, eu fui fazendo amizade, fui conhecendo as pessoas aqui, mas o que me trouxe mais mesmo para cá foi o casamento, né? Que eu casei e trouxe minhas matrículas para cá. Entendi. E fiquei morando aqui, e eu gosto daqui. Eu gosto de Cachoeiras de Macacu. Hoje eu já ando bem melhor no centro da cidade, né? Conheço bastante coisa. Mas quando eu tinha dúvida, minha auxiliar era Alcineia Silva. Você conhece a Alcineia? Não conheço. Pois é, tem muita gente que conhece. Quem que é ela para você, assim? Olha, a Alcineia me ensinou muita coisa aqui de Cachoeiras de Macacu, viu? Ela me ensinou onde eu ia, os pontos ela me dava pontos assim não, você segue aqui. Ela direcionava, me dava aqueles pontos de informação para eu poder chegar ao lugar onde eu queria. E quando eu fui a Friburgo, pela primeira vez, a primeira vez que eu fui a Friburgo era uma menina, que eu fui no casamento de um primo meu, em Friburgo. Depois nunca mais fui a Friburgo. Aí tive que ir a Friburgo numa reunião. Aí como fazer? A Alcineia me indicou o caminho, explicou para mim direitinho, certinho, cheguei lá e faço o mesmo caminho. Então, para mim, aqui em Cachoeiras de Macacu, ela foi assim uma pessoa de maior utilidade para mim. E foi ela, inclusive, que me levou para o Maria Zumira Torres. Entendi. Entendeu? Entendi. Poxa, eu vejo sua jornada toda acadêmica, né? E depois começando a dar uma tranquilizada, buscando Cachoeiras de Macacu como um lugar mais calmo, um lugar mais tranquilo. E aí eu te vejo agora como candidata a vereadora, buscando talvez uma nova agitação, buscando um movimento que parecia que estava acalmando, agora parece que vai agitar. O que te fez decidir vir como candidata? Olha, na verdade, eu sempre quis trabalhar com a política. Né? Tá, entendi. Mas a minha vida não me permitiu isso. Quando eu era mais nova, ela não me permitiu, porque eu tinha obrigações. Entendeu? Eu tinha obrigações com pessoas que dependiam de mim. Né? Minhas filhas, depois meus pais. Né? Eu sou filha única, então a obrigação é minha. Então eu não podia. Aí agora surgiu a oportunidade, né, de eu vir pelo Agir, entendeu? E eu decidi, não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Apesar de não conhecer muito, assim, eu digo assim, eu conheço muito Cachoeiras de Macacu pelo computador, sabia?
Eu conheço muito por conta dos alunos. Sim. Né? Essas pessoas me perguntam assim, onde fica tal lugar assim? Eu digo, olha, fica perto da 122, ali na altura do quilômetro tal. Mas eu sei por conta do mapa que me diz isso, e os alunos. Né? Eles sempre estão falando para mim, não, é perto disso, é perto daquilo. Então, eu conheço Cachoeiras de Macacu, o município maior, né? O município todo. Né? Então, eu conheço. Do meu computador da escola. E outras coisas, quando eu não sei, eu pergunto para quem? Para a Alcineia. A Alcineia diz, olha, fica perto de tal lugar, se é assim, tal. Ela que é a minha guia, a minha guia turística aqui em Cachoeiras de Macacu. Entendi. E assim, vindo como candidata, né, é uma escolha muito importante você escolher o partido que você vem. E você escolheu o Agir. Qual foi o principal motivo que te fez escolher o Agir? Olha, para te falar a verdade, eu sabia que o professor Edgar tinha mudado de partido. Aí perguntei, falou Agir. Aí eu fui pesquisar sobre o Agir. Né? Dar uma olhada, fui lá na página deles, olhei, é de direita, né? Porque agora a gente tem direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, né? É o que a gente está vendo aí, né? A questão política, pelo menos é o que eu tenho lido. E eu gostei porque também ele tem a questão do autismo, né? O partido do autista. Por que o partido do autista? Porque muitas vezes todas as pessoas acham que todos os autistas têm altas habilidades. Muitos têm, outros não chegam a ter. E tem muitas mães, muitas, não são poucas, muitas mães, tá? Que os pais não querem saber do filho, a gente vê isso. A criança passa por sérios problemas, né? E o pai simplesmente se ausenta da questão da paternidade por conta da criança ter o autismo e aí larga na mão da mãe. Só que a mãe é uma pessoa que tem que trabalhar para sustentar o filho. E muitas mães não podem trabalhar porque o filho tem um transtorno ainda maior. Então não pode. E como é que ficam essas mães? Entendeu? Entendi. Nós temos uma previdência que nós temos o LOAS, as crianças, adolescentes que não podem ou têm um transtorno maior. Como que essas mães vão cuidar desses filhos? Eles têm que ter um LOAS, tem que ter a parte social, quer dizer, a assistência social para auxiliar essas mães, para colocar elas a par da situação, porque tem pessoas que simplesmente não conhecem, ignoram o direito que têm. E eu acho que isso deve ser algo falado. Então, nós aqui já temos uma casa, né, do autista, que eles ali têm lá dentro, tem pessoal da neuropedagogia, neuropsicologia, psicólogos, terapeutas, né, educadores, para poder, são atendidas 180 crianças ali. Caramba. 180 crianças. Mas, não tá bom? Eu não sei. Mas se você procurar mais no município, você vai encontrar mais de 180 crianças. Mas a prefeitura já está garantindo 180, pode ser, quem sabe, se lá para frente não abre uma mais próxima, que aí desafoga aqui e passa a ser atendido em outro lugar. Então, acho que o principal é essa, porque eu já vi muitos vídeos de crianças autistas
que, sinceramente, deixa você preocupado, entendeu? Deixa você preocupado porque eu fico pensando, e essa mãe? Tem pais que não, que assumem, mas a variação disso é pouca, entendeu? A questão fica só pro lado da mãe. E como foi uma mãe que eu fiquei viúva com 25 anos de idade e com 2 filhas, minhas filhas não tem transtornos, não tem transtornos autistas, né? Então, cada uma delas tem lá a sua vida, uma às vezes precisa mais de mim, a outra nem tanto, que vive fora do país, tem a vida dela lá. Mas eu também tive que dar duro. E sei como é que é. Você com um filho normal, você tem um trabalho grande, com um filho autista você tem muito mais trabalho. Entendeu? Entendi. Então, através do professor Edgar, que trabalha comigo, na mesma escola, eu conheci o partido, já sabia do partido dele, fiz uma pesquisa e aí resolvi vir como... Agora, atualmente sou pré-candidata, depois do dia 16 eu já vou ser candidata, depois do dia 16 de agosto. E estou aí na luta por uma vaga na Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu. Sim, exato. E uma coisa que eu sempre penso muito, né, a gente tem todo candidato como uma pessoa que observa muito política também. E eu queria saber dessa sua observação, qual que é a sua opinião hoje da atuação da Câmara como um todo? Olha, quando eu cheguei aqui em Cachoeiras de Macacu, eu cheguei numa época que era o Mauro que era prefeito. Tá? Cheguei na época que era o Mauro. E foram anos péssimos, né? Foram anos péssimos e aí o Rafael se elegeu. Agora, a Câmara em si, eu ouço as coisas, né? Do que acontece na Câmara, como aquela que passou na televisão, sobre a questão do salário. Sim. Os super salários, mais do que os vereadores. Aqueles que legislam, que fazem a legislação, têm por compromisso legislar, atuar dentro do município e fazer as intervenções dele, cuidar do executivo, né? Não vejo. Mas eu acho que nós deveríamos ter uma representação feminina muito maior. Nós não temos uma representação feminina efetiva dentro da nossa Câmara. Entendeu? Nós não temos. Isso nós não temos. Né? Eu até... eu estava lendo administração pública, né? Porque eu gosto de me inteirar, eu gosto de entender um pouco das coisas, né? E uma das coisas do Legislativo, como você tem aí a Câmara, ela legisla municipalmente. Sim. Né? A nossa Câmara de Deputados Estaduais, a ALERJ, né, a Assembleia, ela vai tomar conta de quem? Do governador do Estado. Ela tem que estar verificando, os deputados têm por obrigação verificando que está sendo gasto dinheiro público, e muitas vezes não fazem isso. Mas essa é a minha opinião em relação à Câmara. Eu acho que, efetivamente, nós deveríamos ter uma representação feminina muito maior, para daí a mulher entende a mulher. Tá? Não tem como um homem entender a mulher. Quando a mulher diz assim, a mulher entende o homem. Não entende. Eu sempre, quando eu levo meu carro para fazer alguma coisa, eu digo assim, olha, vou te falar uma coisa para você. Você vai fazer isso. Como eu já fiz com vários...
Hoje em dia não tem problema com mecânico, né? Mas eu já tive. Então, eu dizia assim, olha só, naquele lugarzinho que você pensar que a mulher não vai ver, é justamente naquele lugarzinho que ela vai olhar. Se você for lavar o carro dela e não lavar direito, naquele lugarzinho que você por acaso passou assim despercebido, é justamente aquele lugar que a mulher vai olhar. A mulher é mais perceptiva. A mulher, ela tem um olhar diferenciado. Entendeu? Ela tem um olhar diferenciado que muitas vezes o homem não tem. Né? É complicado. Só quem vive com uma outra pessoa do sexo feminino é que sabe como é que é o sexo feminino. É complicado. Os homens às vezes ficam meio assim, caramba, mas por quê? Vamos para a loja? Vamos fazer compra? Vamos. Aí volta ele trazendo as bolsinhas, e a mulher ainda nem sabe se decidiu se vai usar aquela roupa ou não. É mais ou menos isso que eles falam. Entendeu? Entendi. Assim, eu vejo, né, você já tomando algumas posições de levantar algumas bandeiras para sua campanha, para os seus movimentos, né, principalmente da mulher. E eu queria saber quais são realmente todas as bandeiras que você quer trabalhar, as pastas, o que você já está objetivando mesmo levantar durante o período de campanha. Olha, no meu período de campanha, eu estou querendo, primeiro, educação, que é o polo principal com o qual eu trabalho, né? Porque eu, como professora, eu trabalho primeiramente com a educação. E a mulher em si como um todo. A mãe, a trabalhadora, aquela que necessita de auxílio. De que tipo de auxílio? Nós temos aí, e outra coisa, que eu gostaria muito, que as meninas de hoje em dia entendessem. Eu fui criada com a seguinte colocação pela minha mãe. Mulher custa caro. Mulher custa muito caro. Mulher tem que comprar calcinha, sutiã, batom, absorvente e etc e tal. Brinco, pintar as unhas. É terrível a gente ter que depender de um homem para pagar isso pra gente. Então, uma das principais coisas que eu queria dizer é o seguinte: as meninas de hoje, foquem no futuro de vocês. Para as meninas entenderem a necessidade da independência e do empoderamento da mulher, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A mulher precisa entender que ela é participante da vida pessoal dela, comunitária, pública. Entendeu? Então, e política? Porque política nós temos até dentro de casa. Temos. Até dentro de casa nós temos a educação. Temos que ter educação. Temos. Tem a política. Tem as regras. Né? Então, as mulheres têm que entender isso. Porque precisamos de mulheres com capacidade. Muita capacidade. Então, assim, eu acredito que a mulher, na educação, a mulher como uma educadora de casa, a mulher como uma jogadora de futebol, a mulher como uma... como é que eu posso dizer? Motorista. A mulher pode assumir todas as funções que ela quiser. Agora, ela também tem que se politizar. Ela tem que fazer parte da política. Nem que seja do grupo escolar, nem que seja do clube, nem que seja do município. Ela tem que tomar participação nisso tudo. Entendeu? Essa é a minha opinião. E essa é uma das bandeiras que eu quero levar comigo. Além, é claro, de
participar do município de Cachoeiro de Macacu como um todo. Eu moro em Água Brasil. Nós temos necessidades em Água Brasil, muitas necessidades em Água Brasil. Sim. Entendeu? Porque é uma divisa, tudo que é divisa aqui nesse município sofre. Verdade. Tem uma deficiência, né? Então nós precisamos melhorar para que não tenhamos tanta deficiência assim, pelo menos diminuir, né? Trazer mais para a comunidade, para dentro da nossa política, a comunidade para dentro da prefeitura. E como o prefeito disse mesmo, eu participei de um evento dele anteriormente, que ele gosta de ir nos lugares, passear para ver como é que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está havendo e o que não está havendo. Então, acho isso muito interessante e acho que o pessoal de Cachoeiro de Macacu deve, sim, participar disso. Mas você só pode participar disso de uma forma, que eu sempre falo, você tem que ter o conhecimento. Você, para reclamar, você tem que ter o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento daquilo, você então procura e aí depois você pede. E é isso. A minha vontade política é essa. Sim. Agora, se você me perguntar assim, se você for eleita, né? Se eu fosse eleita, a minha expectativa é trabalhar com isso. Entendi. Entendeu? No fortalecimento da educação da mulher, das meninas, entendeu? Dos adolescentes, que eu lido muito com adolescentes, né? O meu trabalho é isso, é lidar com adolescentes, né? Eu trabalho numa escola que só tem adolescentes. Sim. Né? Eu já fui adolescente há muito tempo atrás. Os adolescentes de antes não são os adolescentes de hoje, né? Então você tem que ter uma variação para poder lidar com eles. Entendeu? Alguns são fantásticos, entendeu? Todos com as suas especificidades. Um mais para um lado, outro mais, um que gosta mais de estudar, o outro já gosta menos. Um tem interesse no futuro, o outro às vezes não tem, ou ainda não sabe nem o que vai querer para o futuro. Então, assim, é nisso aí que eu gostaria de trabalhar. Perfeito. Assim, é muito claro que você decide trabalhar, faz muito sentido. Eu vejo também muito poder e muita necessidade nisso. Você falando de AgroBrasil, eu vejo que realmente a AgroBrasil demonstra muito um pouco do que esse isolamento causa, né, esse isolamento geográfico que a cidade tem. Porque a gente tem uma cidade muito extensa territorialmente para a população que a gente tem. Então a gente acaba tendo pequenos povoadinhos, pequenos bairros separados, totalmente separados por questões geográficas. E isso traz uma dificuldade gigante para o município, né? Até inclusive para a campanha. Porque a campanha, como candidata a vereadora, como a campanha para prefeito também, a gente tem um território gigantesco para cobrir, para tentar fazer com que seja eleita como candidata. E aí, disso eu queria saber, como que está sendo essa sua preparação para a campanha? Como que foi, né, a preparação para a campanha? Bom, eu estou me preparando da seguinte forma. Eu estou trabalhando em AgroBrasil, e aí algumas pessoas que eu conheci ao longo desse meu período aqui em Cachoeiro de Macacu, moram lá pro lado de São José, outros moram para cá. Então, assim, a cada um que eu conheço, eu vou na casa da pessoa, eu converso com a pessoa, pergunto, porque ela não é obrigada, ela faz se ela quiser. Então, eu tenho que contar com a disponibilidade e com a boa vontade dela. Sim. Então, assim, eu estou indo em alguns lugares, né? Estou conversando com alguns, eu vou ali em Japuíba, converso, eu vou ali em São José, converso, eu vou ali para dentro ali de Papucaia, converso, vou na Ribeira, converso. Então, eu estou fazendo assim, né? Como também muitos outros pré-candidatos também estão fazendo.
Sim. Né? Mas como eu sou nova na cidade e poucas pessoas me conhecem, o restante que me conhece é maior, o que estão lá na escola, né? Basicamente são os alunos e os pais, né? Principalmente as mães, porque geralmente são as mães que vão fazer as matrículas, né? Não os pais. Há casos que são os pais, mas a maioria das vezes são as mães. Então, assim, eles são os que me conhecem por aqui. Compreendeu? Entendi. Eles é que me conhecem. E então eu estou fazendo a minha campanha indo de porta em porta. Entendi. Entendeu? Batendo de porta em porta, conversando com um, conversando com o outro. E eu estou indo assim. Nos bairros, como você falou, realmente nós temos uma extensão territorial muito grande. É verdade, você tem razão. Temos uma extensão muito grande. Temos. E os interiores aqui também, eu nem sabia, você me desculpe, eu nem sabia quando falaram para mim que tem a Ilha do Vec. Você já conheceu a Ilha do Vec? Já ouvi falar, mas não fui presencialmente ainda. Eu também não fui presencialmente, não, mas fiquei muito curiosa com essa Ilha do Vec. Eu nem sabia que tinha. Tem pessoas que moram ali, são pessoas de muitas e muitas, são descendentes e mais outros descendentes que estão ali. Então, assim, tenho vontade de ver como é. Então, realmente, nós somos um município muito grande. Temos. Um município muito grande mesmo, para você estar indo em um por um. Tem que ir devagarinho, tem muitas fazendas que você tem que ir para conversar, né? Sim. E é assim que eu estou fazendo, de pouquinho em pouquinho. Perfeito. Estou fazendo de pouco a pouco. E essa campanha dando certo, tudo correndo bem, você sendo eleita, você já se imagina com alguma dificuldade dentro da Câmara? Você já vê que existem algumas dificuldades para assumir uma posição dentro da Câmara? Olha, para te falar a verdade, eu não sei se eu terei. Entendeu? Vai depender de como vai ser renovada essa Câmara ou não. Eu não posso falar de fulano nem ciclano porque eu não tenho conhecimento próximo. Como eu disse a você, eu achei absurdo essa questão do aumento do salário, que foi uma coisa absurda, né? Não estou falando contra o presidente da Câmara, não é isso. Mas a resposta que ele deu na Rede Globo foi que eu não entendi a resposta. Né? Porque ele disse como uma pessoa que trabalhou que ele era um trabalhador rural, que ele entendia a dificuldade do outro. Eu não entendi a comparação do trabalhador rural com alguém que trabalha dentro da Câmara. Eu não consegui, entendeu? Eu não consegui encaixar essa percepção. Não estou falando contra ele, porque de repente ele pode até pensar, não, eu nem conheço ele, propriamente dito, né? Eu conheço o que eu vi ali, mas eu achei a comparação meio assim, esdrúxula, né? Achei. Porque a pessoa que trabalha na Câmara ou em qualquer outro lugar, que seja um lugar político, ele tem que ter um pouco de conhecimento. Não estou desmerecendo o trabalhador rural, muito pelo contrário. Todo trabalhador, e principalmente o trabalhador rural, tá, deve ter os seus direitos resguardados. E mais do que nunca, são eles que fornecem o que nós comemos. Então, acho que nós temos que agradecer muito a eles, o trabalho deles, entendeu? Mas eu não acho uma comparação boa. Agora, se eu teria problema, não sei.
Uhum. Entendeu? Não sei te dizer firmemente que não, mas eu sou uma pessoa assim. Eu observo, aguardo, vejo a resposta, vou raciocinar com ela, pensar e ver se aquilo ali me agradou ou não. E aí eu vou dar uma resposta pertinente àquilo. Entendi. Entendeu? Então, assim, em relação se eu vou ter problemas, talvez eu tenha. Pode ser que eu tenha. Né? Entendi. Uma coisa que sempre me leva a pensar, né, é que os candidatos, eles vêm de uma trajetória, eles vêm de um track record, ele tem uma história de vida, ele tem feitos realizados. Eu queria saber, assim, de você. Como que são suas atuações para a população de Cachoeiras? O que você já fez que você gosta de falar assim, cara, isso aqui são realizações minhas que me fazem me sentir um ser mais político, me sentir mais preparado, me sentir mais à vontade para vir como uma candidata política. Porque ter realizações, às vezes, são palanques para que as pessoas te convidem, né, a ser uma candidata. Então eu queria saber isso de você, assim, como que você viu que isso aconteceu, que essas coisas realmente viram para você esses holofotes, né? Olha, eu acho que a questão nem foi essa, porque o meu único trabalho em Cachoeiras de Macacu é ser servidora pública estadual. É o meu único trabalho, né? Esse é o meu trabalho. E é um trabalho que eu tenho feito. E com bastante boa vontade. Que é uma obrigação minha atender bem ao público. Eu sou paga para isso. Eu não tenho que dizer não. Eu só posso dizer não quando a pessoa chega e eu tenho um sistema fora do ar, e aí digo assim, você pode deixar tudo comigo, assim que vier eu faço. Se o sistema voltar, eu faço. Já fiz muito isso. Então, eu não tenho nenhum... Se você perguntar se você tem algum trabalho, não tenho. O único trabalho que eu tenho é ser servidora do Estado e ser professora. É o trabalho que eu tenho. E o outro é conversar, né, com as crianças que ficam lá na escola. Eu sou tipo muitas vezes na escola, né? Eu converso, aconselho. E é isso. Eu não tenho ainda um trabalho assim, efetivo aqui em Cachoeiras de Macacu. Né? Você pretende? Pretendo. Pretendo. Entendeu? Entendi. Eu pensei muito nisso, tenho pensado né, sobre isso. E pretendo sim. Pretendo fazer. Agora, ainda não pensei do que e como. Mas eu acredito se eu consigo, talvez, montar um curso para ajudar, né, as pessoas de pré-militar, como eu vejo que os meninos aqui fazem muito, né, pré-militar, né, ou para trabalhar com o próprio Enem, mas me parece que aqui já tem alguma coisa sobre o Enem, um curso, não sei se é aqui, diretamente em Cachoeiras, ou se é lá em Friburgo, eu não sei. Né? Eles fazem até como é que eu posso dizer que ele é gratuito. Legal. Entendeu? Não sei se é dado pela prefeitura ou se é pelo Estado, mas eu sei que tem. Né? Todo ano eles participam disso. Eu já vi um curso assim particular. Era uma ação social, o valor era simbólico, era acho que R$50 por todo o período. Então era assim, um valor realmente simbólico para comprometimento, né? Comprometimento. É porque, na verdade, o que acontece? Você tem que trabalhar. Para você fazer isso, você tem que chamar professores. Para você chamar professores, eles precisam ganhar.
Sim. Mas eles são eles são formandos, tá? Você pode chegar numa universidade dessa aí e fazer um acordo com eles, olha, eu estou querendo montar um curso preparatório, né, social, e eu gostaria, se vocês poderiam falar com os alunos de vocês que são formandos para poder trabalhar com a gente, porque isso é carga horária. Sim. Isso é carga horária. Isso pode ser dado como estágio. Então, você tem que fazer alguns vínculos com algumas universidades, universidade pública, universidade particular. Sim. É um ótimo caminho. E, como você falou, tem que ter um mínimo, pelo menos, cobrado, porque tem que se pagar a pessoa, porque a pessoa tem que pagar transporte. Sim. Se a pessoa for moradora daqui, vamos supor, de Papucaia, ótimo, monta ali em Papucaia. Mas a gente não pode estar montando um desse em cada bairro. Não dá. Não dá, não tem recurso para isso. Não tem recurso para isso, entendeu? Uhum. Não há o recurso para isso. Você está montando em cada bairro. Então, você tem que montar num lugar que seja próximo para você pegar pelo menos 3, 4 bairros. Sim. Tá? Porque o que acontece muito? Alunos que estudam, aí vai ter o Rio Card, e aí vai para outro curso, e depois vai embora para casa, aproveitando só para ir e voltar. Sim. Né? Porque a gente sabe que é difícil, gente. É difícil. É difícil. O pobre, para estudar, ele tem que ter muita vontade. Como eu sempre digo, você tem que querer muito. Você tem que ter muita vontade. Porque para ele tudo vai ser para ele dizer não. Tudo para ele é para ele dizer não. Então, assim, o não a gente já sabe que a gente tem. Então, nós temos que ir atrás do positivo, do sim. Né? E o pobre sempre tem que fazer o máximo que ele pode. Verdade. Entendeu? Tem que se impor aquele trabalho. Ter dedicação, saber o que quer. Deixar, às vezes, como eu vi uma vez no Instagram, o rapaz disse assim, amanhã, quando eu estiver trabalhando, quando eu já passar no concurso, vão dizer assim, poxa, esse cara está cheio da grana, esse cara isso, esse cara aquilo, mas não sabe o sacrifício que você fez para você chegar lá. Porque tudo é sacrifício. Você tem que sacrificar alguma coisa em detrimento de outra. Sim. Você não recebe nada de graça, a não ser que você seja filho de um milionário, que você não queira fazer mesmo nada, e mesmo assim você vai ter que fazer alguma coisa. Até ele também vai ter que fazer alguma coisa. Porque senão não vai manter o dinheiro que nem a vida que tinha. Exatamente. Vai lapidar o patrimônio todo. Pois é. Como a gente vê muito aí. Exatamente. Assim, eu concordo muito com isso. Assim, não existe ônibus grátis, né? Sempre foi falado essa frase e eu sempre concordei muito. Para realizar cada coisa, você tem que suar, tem que batalhar, tem que conquistar. Ou se você só usufrui de alguma coisa, uma hora aquilo ali não vai te retornar mais. Exatamente. A bola de neve não cresce para sempre. Não. Exatamente. Enquanto ela está descendo, ela vai crescendo. Mas quando ela chega num patamar que não dá mais para ela descer, ela vai ficar ali e vai se desfazer. Exatamente. E aí eu queria te perguntar uma coisa, assim, já chegando nas últimas aqui do podcast, nas últimas perguntas, uma coisa que eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que seguem a gente, para as pessoas que acompanham. A mensagem que eu queria deixar é o seguinte: pense bem quem você vai votar, porque você está dentro do município de Cachoeiro de Macacu. Então, tem pessoas que você vota e elas passam simplesmente 4 anos sumidas, desaparecidas. Depois de 4 anos, elas retornam. Eu não quero ser assim. Eu quero estar lá. As pessoas que quiserem me dar o seu voto, eu agradeço muito,
né? Eu coloquei aqui as minhas ideias, como eu penso, a forma como eu penso, e eu gostaria de pedir a você que você votasse em mim e me desse o voto de confiança seu para ser mais uma mulher dentro da nossa Câmara Municipal, lutando pela mulher, pela criança, principalmente a criança autista, para tentarmos aí, não sei se possível, né? Isso também vai depender de verbas, né? Para uma outra parte do município, a gente dividir um pouco mais, né? Não sei se é possível, tem que ver com a prefeitura, mas eu gostaria de dizer o seguinte: Valéria Valente, a candidata da gente, porque vai gente que pensa na gente. É isso aí. Fechado. Muito obrigado por participar, muito obrigado pela vinda, pelo tempo, pela dedicação. Espero que tudo corra bem para você, que sua caminhada dê certo nos pontos que você vem trabalhando. E quero agradecer também você que está sempre aqui, que sempre acompanha a gente. Obrigado por assistir mais um podcast, mais um, né, que a gente consegue aqui fazer com mais um candidato, que é muito importante para a gente continuar mantendo esse projeto vivo. E para esse projeto se manter vivo, a gente precisa que você interaja com a gente, que você curta, compartilhe esse vídeo, interaja, pergunte, deixe perguntas para a Valéria, pode ficar bem à vontade. Então, assim, é um espaço de comunicação aberta, é um espaço que, desde que não seja só ofensivo, a gente está aceitando todo tipo de comentário, né? Que tem gente que vem fazer críticas positivas, tem gente que vem fazer ofensas. Então a gente tem visto de tudo nesse período de campanha, nesse período eleitoral. E muito obrigado. Esse foi mais um podcast de Cachoeiras para o Mundo, hoje com Valéria Valente, candidata a vereadora da nossa cidade. Obrigada, agradeço muito a você, Igor, tá, pela minha participação aqui. Quero agradecer a você, ao nosso Alessandro, né? Isso. E também as pessoas que estão ouvindo o podcast. E eu sempre digo que a crítica, ela é válida. Sim. Mas nós temos que saber criticar. Exatamente. Né? Crítica, claro, a gente vai ouvir, porque a crítica é ela que nos faz modificar. Exato. Né? Mas para a gente criticar, a gente tem que ter base para isso. Exatamente. Tá bom? Obrigada por tudo. Obrigada a todos vocês. E que vocês continuem assistindo o podcast. Isso aí. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.